e que a luz, a graça, a força viva do Santo Espírito de Deus ilumine a nossa mente, abra a nossa mente, esclareça a nossa inteligência, o nosso pensamento, para a gente entender, compreender, guardar, assimilar no coração e sairmos hoje aqui dispostos também nós a testemunharmos essa palavra e mais essa semana que o Senhor nos concede. Amém? Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, nós hoje temos essa graça de recebermos através dessa liturgia a história de pelo menos aqui 3 vocações: Elias, Paulo e Pedro. É interessante que quando a gente ouve, lê um trecho da palavra de Deus, que a gente cita e ouve alguns personagens, os personagens, claro, são personagens daquela época, sim, mas cada personagem representa cada um de nós. É alguma coisa que Deus está querendo trabalhar em nossas vidas a partir da história desses personagens. Por exemplo, a primeira leitura, nós ouvimos a história de Isaías. Isaías, aquele profeta 700 anos antes de Cristo, teve o privilégio aqui de ter uma visão do céu. Ele teve uma visão da glória de Deus. Viu os céus, querubins, serafins, enfim, adorando o Senhor, enfim. Ele teve uma visão do céu. Assim como teve também Pedro, Tiago e João, quando subiram ao Monte Tabor e viram a transfiguração de Jesus. Jesus no meio de Moisés e Elias. Isaías teve essa visão do céu, a glória de Deus, o céu, o paraíso. Esse é o nosso destino. O céu, o paraíso, estar com Deus, viver com Deus, passar a eternidade inteira bebendo dessa fonte inesgotável que é o amor de Deus. Esse é o desejo de cada um. Quando nós nascemos, minha gente, Deus colocou o seu Espírito dentro de cada um de nós, para fazer com que a gente se lembre de que nós não pertencemos a essa terra, que nós nascemos para uma eternidade, que tem Deus, tem a presença de Deus, a fagulha de Deus dentro de cada um de nós. Dá uma cutucazinha naquela pessoa que está do seu lado e diga assim: ó, você sabia disso? Que dentro de você tem a fagulha de Deus, dentro de você tem o Espírito Santo de Deus aí. Quando você nasceu, Deus a colocou. Então essa presença de Deus, e só acontece para o ser humano, faz com que a gente se recorde de Deus, tenha saudade de Deus, saudade do céu, porque nós nascemos já do céu. Nós já nascemos do coração de Deus. Então o ser humano já tem isso dentro dele, esse desejo de voltar ao céu, esse desejo de Deus. Isaías pôde perceber tudo isso vendo a presença, a glória de Deus. Só que depois vem a realidade humana. Vem infelizmente a nossa realidade humana, que a gente fica distante de tudo isso. Meu Deus, isso não é para mim. Eu quero, mas eu estou tão distante. Eu quero ir para o céu, mas a minha vida não está me deixando. Os pecados que eu tenho acumulado, eu sou amigo, tenho um pecado de estimação, eu tenho tanta coisa errada que eu faço, a minha vida é desregrada, eu não obedeço à voz de Deus, eu tomo minhas próprias decisões, eu não escuto o Senhor, eu não estou em dia com os sacramentos de Deus, com a minha vida, eu fico fazendo as minhas escolhas, que estão cada vez mais me afastando desta realidade, mas essa realidade está dentro de mim. E aí vem a história de Isaías. Quando ele percebeu essa distância, veio um querubim com uma brasa do altar do trono de Deus, e foi lá e tocou na língua dele. É só uma expressão, é uma ação para dizer assim: ele foi purificado. É possível, desde que sejamos purificados. Desde que sejamos purificados, podemos acessar esta realidade. Como é que a gente se purifica? Um sacramento da reconciliação, pedindo perdão, se confessando, reconhecendo a culpa, pedindo perdão, e aí novamente nós temos acesso livre a esse coração de Deus, a esse céu. E aí diante dessa realidade do profeta Isaías, que foi tocado pelaquela brasa que o purificou, aí de repente ele ouve a voz: e agora quem que eu vou enviar para anunciar isso para os outros? Quem que eu vou enviar para testemunhar essa graça? Quem que eu vou enviar para dizer para os outros que os outros também podem? Diante do mundo de pecado que vive, muito de escolhas erradas, equivocadas, quem que eu vou mandar para dizer para os outros essa realidade? Isaías: agora me manda, Senhor, me manda, eu estou aqui, eu estou pronto, eu vou dizer para os outros, eu vou dizer para os outros aquilo que aconteceu comigo, eu vou testemunhar também. E aí nasceu a vocação do profeta Isaías. A gente ouve também na segunda leitura Paulo
Paulo, o apóstolo Paulo, aquele Paulo, gigante Paulo, apóstolo das nações, mas antes de ser o grande Paulo, ele era o Saulo perseguidor, o terror dos cristãos. O terror dos cristãos, a ponto de ele dizer: eu não sou digno de ser chamado apóstolo, porque eu perseguia os cristãos. Mas tem uma frase tão linda na segunda leitura, uma frase tão linda na segunda leitura, diz que a graça de Deus em mim, ela não foi, dá uma cutucãozinha nos irmãos, ele pergunta: você está aqui? Você está aqui? Tua alma está aqui? Porque o teu corpo eu estou vendo, mas tua alma está aqui, né? A graça de Deus em mim, ela não foi estéril, não foi estéril. A graça de Deus em mim, ela não foi estéril. Todos nós recebemos a graça de Deus. Deus derramou sobre cada um de nós a sua graça. Todos nós, por sermos filhos de Deus, recebemos a graça de Deus. Só que para alguns corações, essa graça virou estéril, vazia, porque não cultivou, porque continua insistindo na vida de pecado, na vida errada. Então é uma graça que não produz, é uma graça num recipiente vazio, apodrecendo. Paulo vai dizer: a graça de Deus em mim, ela não foi estéril, ela produziu, eu trabalho para Deus, eu sou de Deus. Vai dizer São Paulo na frente: já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. A graça de Deus em mim não foi estéril. Diga para aquela pessoa que está do seu lado: a graça de Deus em você não foi estéril, né? Diga assim: espero que a graça de Deus que você recebeu não tenha sido estéril na tua vida. Amém? Já disse isso? Agora olha para aquela pessoa de novo e diz: então faz um sorrisinho, né? Vai dar uma carinha, melhora essa tua cara para Deus, melhora teu rosto para Deus, pelo amor de Deus, né? Sorria para Deus, pelo menos assim. A graça de Deus não foi estéril. E aí nós entramos no Evangelho, minha gente, a centralidade de tudo isso. Olha que interessante. Jesus, ele passava por todas as regiões, andava por todas as cidades, e praticamente por onde ele andava, sempre tinha, ele veio para nos salvar. Por onde ele passava, muita gente ia ao encontro de Jesus. Para quê? Para serem tocadas, para curar muito doente, muito leproso, cego, surdo, coxo. Muita gente indo ao encontro, exprimindo Jesus, apertando Jesus, para serem curadas. Olha o interesse. De repente no Evangelho de Lucas isso não acontece. Pela primeira vez, e Lucas faz questão de nos dizer isso, e é importante a gente perceber esses detalhes. Pela primeira vez aqui no Evangelho diz assim que Jesus ensinava à margem do lago de Genezaré, que é o mesmo mar da Galileia, lago de Tiberíades, é o mesmo. Lucas chama de outro nome. E estava ali uma multidão ao redor de Jesus, que se comprimiam, que foram ao encontro de Jesus, para quê? Para ouvir a palavra de Deus. Se tinha algo que Jesus gostava de fazer, era pregar, era proclamar a bondade de Deus, anunciar o reino de Deus. Jesus gostava de pregar, de anunciar, de falar. Ele tinha pouco tempo, ele tinha 3 anos só. Ele começou com 30, só tinha 3 anos para anunciar as maravilhas, porque ele sabia que em 3 anos ia morrer. Por que a gente pensa, por que Jesus começou com 30 anos? Por que não começou antes? Por que não começou com 15, com 8, com 10? Porque se ele começasse com 15, com 8, com 10, ele já estaria morto. Porque o que ele ia dizer, o que ia falar, ele já estaria morto. Com 33 anos morreu. Então imagine se começasse mais cedo. Então ele se preparou durante 30 anos, porque quando ele começasse, ele sabia já as consequências de sua pregação, mas gostava de falar, gostava de pregar. E aqui diz o Evangelho que as multidões se reuniam, e Jesus tinha uma técnica, uma inteligência. Naquela época não tinha esse microfone bom, esse som maravilhoso que a gente tem aqui, não tinha. Então o que Jesus fazia? As pessoas ficavam num barranco, ele pegou um barco, subiu num barco de frente para as pessoas, como eu estou fazendo aqui. Então o vento ajudava a voz dele a chegar no coração das pessoas. Inteligente isso, né? Jesus era um mestre da acústica, do som. Ali ele inaugurou o som, né? Ou seja, ali o Bluetooth, né? O Wi-Fi já inaugurou Jesus ali, né? E olha que interessante o que começa a acontecer aqui e agora, gente. E agora que vem a coisa mais linda para a nossa vida. De repente estava ali, a multidão ouvindo Jesus,
E tinha uns pescadores ali, lavando as redes. Lavando as redes. E aí depois Jesus prega, fala do reino de Deus, toca o coração daquelas pessoas e fala para Simão. E aí começa o diálogo. Eu falei que eram 3 vocações hoje: Isaías, Paulo e agora vem a de Pedro. Que coisa linda, preste atenção. Aí Jesus se aproxima de Pedro. Certamente, né, Jesus pede assim: Pedro, eu preciso falar com essa multidão aqui. Você empresta a tua barca? Empresta a tua barca para mim. Certamente estavam ali pescadores, era o ganha-pão deles. Era o ganha-pão deles. Naquela época não tinha geladeira, freezer para guardar as coisas. Se pescava, se consumia, alimentava a família, e no dia seguinte tudo de novo, e além disso, tinha que pagar o imposto da pesca para o Império Romano. E adivinha quem era aquela pessoa que cobrava o imposto? Como é que é o nome daquela pessoa que trabalhava ali e cobrava o imposto? Tem um nome: Mateus, Levi. Então depois se torna, Pedro devia odiar Mateus, mas depois se tornam grandes amigos. Depois da conversão de Mateus, se tornam grandes amigos. Então essa era a realidade de Pedro. E ele vai dizer para Jesus que eles não pescaram nada. Então ele poderia muito bem, quando Jesus pede emprestado a barca, quando pede emprestado a barca, Pedro assim, é a vez dele, é a minha chance de ganhar dinheiro em cima desse homem agora. Não tinha conhecido, um conhecia o outro. Jesus, né, estava vendo Pedro não conhecia Jesus, ali que nasceu a vocação dele. Enfim, era a chance de Pedro: não, eu vou emprestar, não vou, eu vou te alugar, eu não ganhei nada hoje, não pesquei nada, eu tenho que levar para casa alguma coisa. Então, certamente Jesus já tinha pedido para outros, e talvez os outros negaram para Jesus, ou quiseram cobrar. E quando Jesus chegou para Pedro, você empresta a tua barca? Pedro não hesitou, não conhecia Jesus. Quem é o Senhor? Eu sou lá de Nazaré, eu tenho que falar para essa galera aqui, essa multidão, eu preciso assim, falar para eles de frente, olhando de frente para eles. Você empresta a tua barca? Claro, Senhor. Olha a generosidade de Pedro. Por que Jesus escolheu a Pedro? Por que Jesus escolheu Pedro, minha gente? Por que Jesus escolheu a barca de Pedro? Podia ter escolhido as outras, talvez os outros negaram, enfim, podia escolher de outros, porque afinal de contas, todos estavam ali lavando as barcas, lavando as redes. Ninguém tinha pescado absolutamente nada. Por que Jesus escolheu a de Pedro? Porque sabia que era um pai de família, sabia que era um homem que precisava levar para casa, e Jesus quis recompensar a generosidade dele. Ele emprestou, quando Jesus pediu a barca, ele emprestou para Jesus, e Jesus quis recompensá-lo. Tanto é que depois que Jesus terminou de pregar, falou assim para Pedro: Pedro, avança. Ele tinha pescado alguma coisa ou não? Pedro tinha pescado alguma coisa ou não? Pedro, avança para as águas mais profundas. Olha Jesus o que vai ajudar Pedro. Olha o que Jesus vai fazer com a vida de Pedro, minha gente. Pedro, avança para as águas mais profundas e lança as redes. Lança as redes, Pedro. Qual era a profissão de São José? A profissão de São José era carpinteiro. Qual era a profissão de Jesus? Carpinteiro. Carpinteiro, filho de carpinteiro. Jesus entendia de pesca, Jesus entendia de lançar rede, né? Enfim, entendia? Não, mas ele quis ajudar Pedro. Ele não entendia de pesca, mas quem é o dono de tudo? Quem é o dono de tudo, minha gente? É o próprio Jesus, o próprio Deus. Avança para as águas mais profundas e lança as redes. Aí o Pedro assim: Senhor, mestre, vai chamar de mestre. Mestre, eu não sei falar bonito, eu não sei falar como o Senhor fala, com essa eloquência, as multidões seguem o Senhor, eu não sei. Eu só sei pesca, eu entendo de pesca, Senhor. Eu sei a hora que tem peixe, a hora que não tem, que tipo de peixe, o melhor horário, eu tenho. Isso eu sei, é a minha função, minha profissão, Senhor. Então nós pescamos a noite inteira, e nós não pescamos nada, mas, e aí que está, a transformação de Pedro vem agora, mas, em atenção à tua palavra, Pedro não conhecia Jesus, mas em atenção à tua palavra, eu vou lançar as redes.
Pedro não tinha pescado naquele dia, talvez alguns dias, estava triste, estava difícil a situação de Pedro, estava difícil, a frustração, a cobrança, imposto chegando, mas em atenção à tua palavra. Pedro viu algo, que aquele homem era diferente. Pedro viu que aquele homem era diferente. Em atenção então à tua palavra, eu vou lançar as redes. E lança as redes. E quando lança as redes, o milagre acontece. Salvou a vida de Pedro, salvou o dia de Pedro, não só de Pedro, mas os pescadores, os sócios, Tiago e João, enfim, salvou a vida, porque foram tantos peixes que eles pegaram, a ponto das redes quase se romperem. Chamaram os outros de outra barca, vem ajudar, salvamos o nosso dia. E aí Pedro fez o mesmo que fez Isaías na primeira leitura, caiu por terra. Ele viu que ali diante dele tinha um homem diferente. Ele viu que tinha uma grandeza de um homem diante da sua pequenez. Caiu por terra, Senhor, me perdoa, eu sou um pecador. Aí Jesus pega ele, levanta, não tenhas medo. E aí dá a missão. De hoje em diante, você vai ser pescador de homens. E nasce a vocação de São Pedro. Olha que interessante, o que nos ensina? O que a gente pode, a partir de hoje? Pedro estava vivendo uma realidade difícil, não estava pescando, contas, problemas, frustração, decepção, cobranças, mas ele deu atenção à palavra de Deus, ele deu atenção. E o que nos ensina tudo isso, minha gente? Coloque, guarde isso na mente e no coração. Chegue em casa e anote assim, coloque na frente da televisão, na geladeira, para você nunca mais esquecer, que só aquele que é obediente, para aquele que é obediente a Deus, para aquele que é obediente, Deus entra Deus se faz providente. Aquele que exerce a sua obediência, Deus entra com a sua providência. Só será abençoado. E aí eu coloco nesse guarda-chuva da bênção, as vitórias, as bênçãos, as graças, os milagres, prosperidade. Só será abençoado, só receberá a providência de Deus aquele que é obediente à voz de Deus. Seja obediente, que Deus vai ser providente. Exerça a obediência, que jamais vai te faltar a providência de Deus. Mas enquanto você ouvir a voz do mundo, do pecado, da concupiscência, da inclinação para o mal, para a mentira, como é que você espera ser abençoado, se você está sendo obediente, rebelde à voz de Deus, e obedecendo e escutando outras vozes? A providência vem como consequência da obediência. A providência de Deus vem na tua vida se você for obediente à palavra de Deus, assim como foi Pedro. Jesus testou a generosidade, Pedro cedeu a barca, Pedro obedeceu, foi obediente, e a graça de Deus. E aí a gente lembra de outra passagem também. Estão lembrados daquele momento em que Jesus estava na casa de Lázaro, Marta e Maria, estão lembrados? Que de repente lá, Marta ocupada, trabalhando para todo lado, Maria sentou aos pés de Jesus, Marta reclamou, e o que disse Jesus? Marta, você está muito ocupada, Marta, muito apressada, cuidado, Maria escolheu a melhor parte. E qual foi a melhor parte que Maria escolheu, minha gente? Estar aos pés de Jesus, para escutar. Não que não fosse trabalhar, então foi ficar o dia todo escutando. Não, escute, seja obediente e depois vai trabalhar. Seja obediente para depois trabalhar. Minha gente, e aí Jesus falou assim, de hoje em diante você será pescador de homens. Pescar pessoas. Ouça e preste atenção no que eu vou te dizer agora. Só vai entrar no céu. Levante a mão quem quer ir para o céu um dia. Um dia, né? Olha a senha, né? Lembra da senha? Só vai entrar no céu quem se esforçar
em levar alguém para o céu. Só vai para o céu quem levar alguém para o céu. E como é que a gente leva alguém para o céu, minha gente? Com o nosso exemplo, com o nosso testemunho, com a nossa vida. Com a nossa vida. A tua vida é um bom exemplo de as pessoas olhando para você. Nossa, eu também quero esse céu que ela acredita. Só vai para o céu quem se esforçar em levar alguém para o céu. Ou muitas pessoas para o céu. Foi isso que Jesus determinou a Pedro, e hoje Jesus pede a cada um de nós. E para a gente guardar bem no coração, para a gente viver essa semana, minha gente, semana iluminada, a providência de Deus, a bênção de Deus na tua vida, ela só vai acontecer se você for obediente. Obediência, providência. Providência pela obediência. Seja obediente. Diga para aquela pessoa que está do seu lado: seja obediente a Deus. Para de ouvir a voz do mundo. Para de ouvir a voz do pecado. Ouça e seja obediente à voz de Deus, para Deus ser providente na tua vida. Amém? Amém?